Então nós vamos começar o nosso bate-papo cultural dessa noite. O bate-papo cultural é um evento mensal, onde a gente tenta trazer para a comunidade uma conversa com a academia. Então a ideia é a gente trazer pesquisadores para conversar um pouco sobre questões que são importantes nessa vida, né, que a gente tem levado para os dias de hoje. Parceiro desse projeto aqui no arquivo é o professor Romualdo, né? Ele está com a gente desde fevereiro de 2009. A gente tem conseguido manter essa regularidade de pelo menos um encontro mensal. E acho que por muito tempo ainda, né, Romualdo? Está aí nessa parada. Convidamos a professora Bernadette, antropóloga, do Instituto de Geociências Exatas. E a Bernadette pesquisa nesse campo da cultura, né? Estuda esse tema. E aí nós convidamos a Bernadette com esse intuito dela provocar a conversa. Então ela vai falar no início, mais nesse tom de uma provocação, para depois a gente entrar no bate-papo com ela. Bom? E o tema geral é a cultura. Boa noite a todos. Eu quero agradecer todo o pessoal da Editora Tereza, o professor Rob e a equipe toda do arquivo, que tem trabalhado muito, não só no bate-papo cultural, mas eu acho que em todas essas frentes que o arquivo tem possibilitado, né, os nossos encontros. Eu acho que o professor Rob colocou alguns pontos interessantes para a gente discutir cultura. Alguns de vocês eu já conheço de longa data, né? Outros, primeiro encontro nosso. Mas eu acho que a conversa de hoje ela é uma conversa que é mais uma provocação, eu concordo com isso, eu acho que ela provoca um pouco mais, porque realmente ela não tem uma conclusão aqui. Né? Eu gosto de começar falando que cultura é uma coisa prática. Né? E como prática, a gente vai continuar exercendo fora daqui. Concordo também com o que o professor Romualdo falou a respeito do arquivo. Né? Essa ideia que a gente tem um pouco a respeito de arquivo, museu, como sendo algo imobilizado, guarda documento, coisa velha, algo que não tem movimento, na verdade, também é uma ideia muito já passada, né? Dentro da própria antropologia é algo ultrapassado, porque o museu é bastante interativo. O museu hoje é tido como um local onde os documentos falam, né? E falam através da voz de várias pessoas, das épocas passadas, e que você atualiza essa fala, muitas vezes. Bom, com relação à questão da cultura, né, como a cultura está em moda, e eu digo em moda porque todos têm se utilizado muito da questão da cultura para vários fins. Então, acho que seria bom a gente pontuar um pouco esse uso, né, adequado e às vezes inadequado da questão cultural. No primeiro momento, desculpa, é que ele vai ficar fixo, não vou entender com ele, mas tudo bem, vamos lá. Com relação, então, à questão da cultura, uma das primeiras questões, inclusive quando a Tereza falou comigo, a primeira coisa que ela disse é o seguinte: olha, Bernadette, a gente gostaria de conversar um pouco a respeito do que é cultura. Essa definição do que é cultura. Bom, não existe uma definição de cultura. A cultura é uma construção coletiva. Como construção coletiva, ela está em várias épocas e vários grupos culturais. Portanto, não existe uma cultura. Existem culturas. O que acontece, então a gente parte do princípio que todos têm culturas. Quaisquer que sejam, quaisquer dos grupos humanos, sejam eles indígenas, dos mais longínquos recantos, né? Ou a cultura universitária, todos têm cultura.
O que a gente tem, na verdade, é uma hierarquização dessa noção de cultura e desse conceito de cultura. O que passa necessariamente por uma questão histórica, inclusive de dominação. E é um pouco por esse viés que a noção de cultura, o conceito de cultura dentro da antropologia, ele vai sendo construído. Tá? Ele vai sendo construído exatamente e fixado quando os povos, em várias épocas, começam a dominar uns aos outros. E aí sim, o conceito de cultura começa a servir de arma, inclusive de dominação. A construção, eu disse que cultura é uma construção porque você constrói cultura no seu dia a dia. Todos constroem cultura. Não se perde aquilo que é construído. Tá? Aquilo vai fazendo parte, vai de certa forma se acumulando. A cultura como a história é algo cumulativo. Ela vai se transformando. Não existem culturas fixas, estáticas. Elas são dinâmicas. Essa dinâmica, ela se dá por uma dinâmica que muitas vezes é uma dinâmica interna a um determinado grupo. Suponhamos um grupo indígena ou uma pequena cidade. Você tem uma cultura interna que vai se modificando internamente num conflito de gerações interno ao próprio grupo, num conflito de gênero interno ao próprio grupo. Ou muitas vezes se modifica no conflito desse grupo com outro externo, de fora, através do contato. Então as culturas, como vários antropólogos famosos, inclusive o próprio Lévi-Strauss, sempre disse, as culturas elas não morrem, elas se transformam. Então você sempre vai encontrar resquício de uma cultura passada, de alguma coisa bastante ancestral, de uma fala ancestral, que vai sendo repetida muitas vezes, vai sendo traduzida e ressignificada. Muitas vezes os símbolos culturais podem mudar de sentido. E você pode usar aquele símbolo com uma outra interpretação. Tá? Por exemplo, alguns símbolos animais que a gente utiliza. Tá? O símbolo da águia, o símbolo do cachorro, são símbolos que estão presentes em várias culturas. E que em determinados momentos elas podem representar coisas diferentes. Então você pega, por exemplo, algum grupo indígena que trabalha com o emblema de algumas aves, como por exemplo o gavião real. Isso para o grupo indígena tem um certo sentido para estruturar o meio ambiente, o habitat que ele vive. Então ele usa aquilo como símbolo. Tá? A coruja, e por aí vai. Uma torcida organizada de futebol usa o gavião com outro sentido. E está na sua bandeira, e está na torcida organizada. Então, os símbolos também, dentro das culturas, eles são móveis. Essa cultura que nós falamos, como a cultura em si, essa cultura mais geral, ela foi produto de uma construção histórica. Essa construção histórica, para nós ocidentais, a gente não está falando aqui de Ásia, nós estamos falando de China, nós estamos falando de Oriente Médio, tá? Onde outros pontos importantes construíram aquela cultura. A gente está falando de um mundo ocidental, marcado pelo cristianismo, marcado pelo protestantismo depois, tá? E marcado pela grande expansão europeia. Essa cultura ocidental ela foi sendo construída com valores daqueles que conseguiam dominar o mundo ou os mundos que descobriam, que colocavam uma certa importância na sua cultura perante a os outros. Essa relação eu e outro é exatamente a relação que constrói a cultura. Tá? Então veja, a cultura ela não está separada do processo histórico. À medida que os povos que conseguem exercer uma dominação muito maior sobre outros, impõem seus valores, a sua maneira de pensar, cria um modelo de cultura e faz todos os demais seguirem aquele modelo de cultura. A partir de um determinado momento, essa cultura em geral, que a gente chama de cultura ocidental, uma cultura escolarizada, uma cultura universitária, uma cultura a qual você segue os padrões que estão nas leis, esses padrões estão nas leis, estão no direito, no comportamento, nas posturas, estão inclusive na ciência, é uma cultura dominante. O que não quer dizer que tenha só ela. Como é que fica pensando no Brasil, a cultura brasileira?
não dá para falar de cultura brasileira se a gente tiver como referência apenas aquela grande cultura que a gente aprende na escola. Os grandes parâmetros que a gente aprende na escola. Porque o Brasil não é só isso. O Brasil é negro e o Brasil é indígena, além de europeu. Então, a cultura vai sendo mesclada exatamente pela existência, pelo conflito que se estabelece entre esses grupos todos e uma cultura dominante. É uma relação de dominação? É uma relação de dominação. A história, na verdade, ela vai permitindo que essa cultura dominante selecione aquilo que ela acha mais importante como parâmetro, como modelo. E a gente passa a seguir. Bom, isso sempre foi assim? Não, isso nunca foi assim, exatamente dessa maneira. A própria história nossa, desse mundo ocidental que nós conhecemos, ele foi sendo construído. Tá? No primeiro momento, você tem uma cultura medieval que foi mudando, tá? Uma cultura grega, uma cultura romana, uma cultura medieval, a própria cultura do capitalismo, que foi sendo cada vez mais lapidada. Lapidada por quê? Pelos grupos que iam sendo descobertos nos novos mundos, na África, nas Américas? Não. Ela foi sendo cada vez mais lapidada pelos povos colonizadores. Então, de modo geral, o direito que nós temos hoje, toda a Constituição, por exemplo, de cunho jurídico que nós temos, ela não é exatamente nossa. Hoje mudou bastante. Porque exatamente a mobilização dos pequenos grupos culturais fizeram com que, a mobilização fez com que você tivesse uma incorporação, do ponto de vista da jurisprudência, de traços, de elementos que não estavam previstos. Por exemplo, terra remanescente de quilombo. Isso foi uma construção posterior, incluída na Constituição de 88, que não existia no direito romano, no direito civil nosso. E ela foi incorporada ao longo do tempo. Então veja, as culturas vão mudando, incorporando elementos diferentes à medida que você tem esse conflito, essa dinâmica interna. E essa dinâmica do contato. Não é? Muito bem. Mas como é que essa cultura nossa vai sendo elitizada? Ela vai sendo transformada em algo que se coloca como superior. A gente deve, algumas, por grandes razões, tá? A própria forma pela qual o conhecimento vai sendo transmitido. Esse conhecimento transmitido dentro de um país que está sendo colonizado, um país que está sendo estruturado, um Estado que está sendo organizado, ela vai sendo construída a partir de certos modelos, que era o modelo do nosso projeto colonial. Que, se vocês forem ver, está muito distante de coisas que a gente ainda tem hoje. No próprio Brasil, nas próprias relações pessoais. Esse mundo que a gente chama de ocidental, esse mundo cristão, que foi modificando, cujos valores hoje tem várias vertentes e mudanças internas, ele deu como ponto básico, e isso está lá no antigo judaísmo, no cristianismo antigo, e que veio até nós, valores que a gente incorporou até hoje, que incorpora, que é justamente essa ideia de que o homem é um ser racional, portanto, é por aí que ele se diferencia dos animais. A razão como ponto de diferença. Então, os animais são racionais, os homens são racionais, os animais são irracionais. Essa grande diferença que o racionalismo pôs, mostrando o que é, a partir da razão, humano, portanto, tem alma, tem espírito, tem conhecimento, tem mente, de tudo aquilo que não é humano, que é irracional, que não tem espírito, que não tem alma. Então você faz uma grande divisão entre o conhecimento dos grupos indígenas, por exemplo, dos grupos negros, do que a gente chama de população tradicional, do conhecimento científico. Essa separação é uma separação que foi causando ao longo do tempo um distanciamento muito maior. Um distanciamento muito grande entre o homem racional e aqueles que não são considerados racionais. Essa base de diferença entre conhecimento científico e conhecimento tradicional abriu uma brecha muito grande, para que a gente pudesse considerar todos os outros iguais a nós mesmos. Porque o padrão que a gente usa para ver o outro é o padrão científico. É o modelo racional. Quando eu discuto com os alunos da teologia,
essa questão das sociedades humanas, eles dizem, olha, mas em termos de organização social, você tem animais que se organizam de uma forma tão coerente, tão bem estruturada, né, que parece que eles estão copiando padrões humanos, ou os homens copiaram alguns padrões animais para se organizar. A antropologia tem uma visão um pouco diferente disso mesmo, em termos dessa racionalidade. A antropologia questiona um pouco esse padrão da racionalidade única. A antropologia pergunta o seguinte: o que diferencia praticamente o homem dos animais? É a razão só? É o raciocínio só? A diferença grande entre homens e animais, ela foi sendo feita num contínuo em que, convivendo, né, numa mesma proximidade, no mesmo locus, né, no mesmo ambiente, os homens vão se sobrepondo. Enquanto ainda as sociedades animais, eles vão se sobrepondo, eles vão criando formas de superar essas outras formas de sociedade e de organização. Eles vão, na verdade, se tornar predadores desses animais. Eles vão construindo uma coisa que, aí sim, os animais não são capazes de fazer. Construir símbolos. Aí sim está a grande diferença. Os homens constroem símbolos, os animais não. Então, o que é símbolos? O que são os símbolos? Os símbolos. Um dos primeiros símbolos construídos pelos homens que vai fazer com que eles se distanciem e consigam dominar através da comunicação. A linguagem. A linguagem é um conjunto de símbolos, de sinaizinhos e de sons. Qualquer tipo de linguagem é um conjunto de sinaizinhos e de sons que vão fazendo parte dessa construção, através da qual ele consegue se diferenciar. Ora, então, se todos os seres humanos passam em determinado momento sendo capazes de construir símbolos, todos têm essa competência e todos constroem símbolos. Portanto, as culturas todas, né, construídas, elas têm uma certa... porque elas são equânimes. Não existe uma mais e uma menos. A antropologia não trabalha mais com essa ideia de aculturação pura, onde um grupo domina o outro e anula os padrões todos do outro. Não. Ele nunca consegue dominar totalmente. Ele incorpora, ele mescla. Ele faz com que você tenha uma transformação e uma, como dizem os antropólogos, uma mestiçagem cultural. De valores desta com valores da outra. Valor. Pensa a cultura brasileira. Não dá para pensar a cultura brasileira se a gente não pensar nas 3 matrizes formadoras nossas. Tá? A matriz afro, tupi, indígena, né? Não é só tupi, são vários. E a matriz lusa, europeia. Não dá para pensar Brasil com um padrão só. Nem único. Tá? Então, essa construção que os homens são capazes, através da construção simbólica e do relacionamento e da comunicação, é algo que é competência de todos os esquemas mentais dos seres humanos, indistintamente. Então a antropologia diz, olha, não existe uma cultura mais nem uma cultura menos, existem padrões culturais. E é a partir de padrões culturais que a gente pode admitir que você tem culturas, não uma cultura dominante. Porque essa cultura dominante, quando eu divido na cultura mais e na cultura menos, isso é um problema de classe social. Isso é um problema de divisão interna da sociedade. Isso é uma questão de dominação social. Isso é outra coisa. Então, não exatamente diz respeito a que existe uma cultura e outras que são inferiores. Não é? O que você tem é uma dominação entre grupos sociais internamente estruturados e que fazem guerra entre si e dominam uns aos outros. Aí, nesse sentido, você vai fazer uma diferenciação cultural, porque você impõe o que o professor Romualdo está dizendo, cultura popular, população tradicional e a cultura dominante. Então, essa diferenciação ela é muito mais histórica do que cultural. Ela diz respeito muito mais a essas outras formas que subordinam, né, que se tornam, se dizem superiores e subordinam aos demais. Então, isso é uma situação de classe. Tá? Não necessariamente uma diferença de cultura. Porque se eu acredito que exista uma cultura de padrão, de um modelo geral, que eu posso chamar desse padrão científico, ocidental, que tem normas de comportamento mais generalizada e as outras que são menores, eu parto do princípio que essa inferioridade da base, não só para a dominação, mas da base, inclusive, para fazer uma diferenciação étnica entre as pessoas.
Tá? Esse fator de subordinação de uma cultura sobre a outra, ela dá base, inclusive, para a questão racial. Porque a partir do momento que eu acho que uma cultura é superior à outra, eu admito que essa cultura inferior, ela é menor, ela tem deficiências, ela tem fraquezas. Tá? Ou seja, ela tem que evoluir para chegar no estágio de evolução da cultura superior. Isso tudo, esse evolucionismo cultural, esse determinismo, não existe mais na discussão antropológica hoje. Isso tudo já caiu por terra. Tá? Então, a questão racial, ela nasce exatamente nessa diferenciação. Muito mais de subordinação do que de diferença cultural. E tanto essas culturas pequenas, eles falam que não tem acesso à cultura, então, né? Mais ou menos isso. O que você tem é que, quando se estabelece uma diferença interna numa sociedade como a nossa, por exemplo, pegando o Brasil, de uma cultura superior, uma cultura dominante, que é escolarizada, que tem um padrão lá dentro das escolas, que tem um padrão na universidade, que segue certos modelos, tá? Você diferencia demais em termos de canal de acesso a esses valores maiores, tá? Usando como diferentes, porque elas são subordinadas. Entendeu? Então você dificulta, na verdade, o acesso para que elas se representem como culturas em termos de visibilidade. Por isso você subordina, para impedir essa visibilidade. Porque não para aí. Hoje nós estamos, eu acho que, num outro patamar bastante diferente da subordinação. A subordinação continua existindo, a dominação cultural continua existindo. Tá? Por várias razões e de várias formas, inclusive no mundo atual, onde você tem uma postura bastante autoritária, em muitos países, inclusive europeus, com relação às diferentes culturas. A gente tem hoje uma retomada, né, uma xenofobia em relação a africanos, a descendentes árabes, por exemplo. Tem a visão que o Ocidente tem dos árabes ainda hoje. O que tem da África, o que tem dos índios. A gente acha que não existe mais índio entre nós. O índio está na Amazônia, lá no meio do mato, certo, correndo na fronteira. Entendeu? Então, a gente, de certa maneira, apaga o outro. Apaga da história, né? Apaga do cotidiano, e a maior complicação, apaga dos direitos. É essa a função da subordinação. Né? Você, de certa maneira, pode visualmente distinguir grupos culturais distintos, onde cada cultura existe para si. Essas culturas, a cultura negra no Brasil, as culturas indígenas no Brasil, elas, de certo modo, elas são culturas em si, porque são grupos culturais plenamente estruturados, com linguagens específicas, com maneira de ver o mundo completamente diferenciado desse referencial maior que a gente tem. Até o ponto em que essas culturas começam a reivindicar os seus espaços. E aí você, automaticamente, tem que correr atrás, né, do conceito de cultura como sendo um conceito móvel. Um conceito que tem que ser atualizado. Então não dá mais para a gente ter esse referencial de conceito muito antigo, altamente estruturado, que cultura é isto. Né? Cultura é uma construção. E a gente parte hoje, principalmente, da ideia de que cultura é uma negociação entre eu e o outro. A gente está chegando exatamente nesse estágio. Por quê? Porque todas essas culturas mundialmente subordinadas, submetidas à dominação, à exploração, a conflitos, né? Hoje no mundo inteiro, não é só no Brasil, não é só na América, mas no mundo inteiro, elas estão reivindicando os seus espaços. E a partir do momento que elas começam a reivindicar os seus espaços, elas ficam iluminadas, elas começam a aparecer. Do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista da representação que elas têm, tá? E tudo aquilo que uma cultura pode evidenciar. A arte, a linguagem, a expressão corporal, tá? Que de certa maneira apaga, tá, essa ideia de que a cultura tem cor. Porque até um certo ponto, se a gente vai pela vertente determinista ou evolucionista, de que você tem que chegar num padrão mais elevado, porque a gente acha que cultura tem a tecnologia. Tecnologia sim que tem padrão e que tem o desenvolvimento. Pedra lascada, pedra polida, cerâmica, tá? Isso é tecnologia. Então a tecnologia tem estágios. Você pode trabalhar com ela. Agora, a cultura não é exatamente técnica, apenas.
Então, você, no âmbito mais geral, essas culturas hoje, elas têm o quê? Um espaço de negociação entre si. Para dizer, não, é dominante, mas espera, eu tenho aqui uma pequena tradição cultural, que aí sim, essas pequenas tradições culturais têm um fundamento étnico. Tem. Entendeu? Ela é uma pequena tradição porque ela é tupi-guarani. Ela tem uma pequena tradição porque ela é afrodescendente. Ela tem uma pequena... Então, aí isso começa a tomar corpo e visibilidade hoje. Diante de uma cultura, se você pensar no Brasil, quer dizer, essa mescla toda hoje tem uma visão bastante diferenciada. Tá? Para apagar essa ideia da cultura com cor. Porque essa cultura com cor é exatamente herança, tá? Só que aí você usa o critério cor, não, sou sim, mas eu sou exatamente tenho essa configuração. Por quê? Porque os grupos, quando começam a se colocar no palco da cultura, em geral, aí sim elas se manifestam como são. E aí, nesse sentido, elas vão reivindicar aquilo que sempre foi um fator de subordinação como um fator de soberania. E aí inverte o jogo, que é o que os índios têm feito hoje. Que é o que a população negra no Brasil tem feito hoje. As populações tradicionais, camponeses, etc., têm feito hoje. Dizendo, não, eu sou assim, não é só isso que você tem. Não é esse o padrão. Mas, de certa maneira, você começa a mobilizar todos os elementos que eram elementos apagados e minimizados como aquilo, transformá-los em potencial. Então, como é que uma cultura pode jogar com tudo isso? Não é? Então, por isso que eu digo, ela é uma construção e que depende muito do momento histórico que a gente vive. Tá? Eu vou dar um exemplo disso, talvez fique mais claro. Pelos levantamentos que a gente tem feito, toda a herança cultural recebida de fora, seja, e aqui tem trabalhos de alunos que estão provando isso, normalmente quando esses povos migram de lugar para outro, eles são retirados de um lugar para outro, muitas vezes eles trazem os valores para essa nova vida, essa nova área, esse novo mundo onde eles vão viver, com muito mais intensidade e força do que aqueles que ficam. Existem elementos importantes em grupos migrantes no Brasil que ainda permanecem muito mais fortes do que aqueles no grupo de origem. Porque eles se preservam mais aonde eles vão, justamente pelo contato cultural que tem que se preservar, do que exatamente aqueles que ficaram, cujos valores muitas vezes estão se perdendo. Isso acontece com grupos migrantes italianos, que é o trabalho que a André está fazendo, como a Carol estudou essa questão do próprio gaúcho quando migra para outra área e carrega, ou mesmo do próprio candomblé, que aparece aqui hoje com elementos muito mais fortes e significativos de tempos passados na África, onde ele já não existe mais. Então muitos deles têm vindo estudar aonde isso aparece hoje com muito mais força, porque aqui se preservou por necessidade do enfrentamento. Então é nesse sentido que eu digo que é uma negociação, por causa do conflito. Então, de maneira geral, esses pontos que eu estou colocando para vocês são pontos assim, mais gerais, não é? Do debate cultural atual. Quer dizer, como é que você vai entender cultura hoje? A cultura não é só aquilo que aparece bonitinho como estampa, que você recebe investimento, né? Que você tem Ministério da Cultura e Fundação. Não é apenas isso. Você não tem apenas um mercado da cultura, tem isso também. Tem uma cultura transformada em mercadoria. Então existe um mercado cultural que gera recursos. Mas muito mais importante hoje do debate é justamente essas questões em termos de valores, como é que esses grupos se posicionam. Esses grupos portadores de cultura. Que de certa maneira, hoje chegam a debater e a enfrentar esse conhecimento mais científico, elaborado como modelo. Tanto que muito do conhecimento científico hoje na área da biodiversidade, aquilo que se descobre, está sendo comparado e buscado nessas populações tradicionais, como forma de conhecimento. Isso se pensar na medicina indígena, na própria farmácia, na própria
né? O uso das plantas, é um conhecimento que está muito mais com esses grupos tradicionais que dominam a Mata Atlântica, que dominam a Amazônia, que dominam o Cerrado. Né? Então, hoje, de certa maneira, você vai buscar com eles, porque eles têm isso preservado. E eles têm novas formas de entender e uso desses recursos. Né? E, na verdade, a própria ciência chega um momento que ela vai buscar de novo. Vai buscar na fonte, né? A gente costuma dizer que vai buscar na fonte esses elementos para conseguir trabalhar em cima deles do ponto de vista científico. Tá? A agroecologia é um exemplo disso. Tá? A agroecologia hoje, como ramo de pesquisa, de investigação, ela foi baseada em observações e recuperação de procedimentos tradicionais, tá? Que hoje são comprovados cientificamente, são estudados cientificamente, de práticas que eram práticas de populações indígenas, por exemplo. Tá? Então, hoje você tem esse cruzamento, esse vai e vem, né, de culturas, né, e de elementos culturais, e não mais esse padrão muito rígido. Tá? E que depende muito da negociação, porque negociação é um campo de forças, né, entre um e outro. Então, nesse campo de forças, você negocia, né, a questão cultural e a própria cultura, a própria ideia de cultura, né, que você tem. Não estou falando nem do conceito em si, mas essa própria ideia que a gente tem de cultura. Tá? Eu acho que são pontos que eu diria interessantes para a gente poder entender. Como é que eu poderia descrever isso para vocês? Eu não queria usar na verdade, uma conceituação, uma linha teórica para descrever isso, mas é aquilo um pouco que a gente poderia trabalhar, e aí eu vou chamar o nome de uma antropóloga que tem discutido muito isso, em termos de conhecimento tradicional, que é a Manuela Carneiro da Cunha, quando ela diz que você tem as culturas em si, né, que são culturas que têm o seu patrimônio, que têm as suas referências, e que quando se empoderam do seu conhecimento, se empoderam da sua tradição, tá, elas se fortalecem para enfrentar. E aí elas não são só cultura em si, é como Marx dizia, é cultura para si. Então, esse vai e vem, esse trânsito, né? Por isso que a gente trabalha muito com a ideia de patrimônio cultural hoje. Tá? O patrimônio cultural negro em São Paulo, o patrimônio cultural indígena em tal lugar. Porque o patrimônio é tudo aquilo que eles têm, mais, né, aquilo que eles já apropriaram. Então a ideia de patrimônio cultural é uma coisa bastante ampla. O conhecimento, por exemplo, é um patrimônio cultural, né, desses grupos. Que o turismo pode aproveitar até como patrimônio cultural para fins mercadológicos, mas patrimônio cultural é alguma coisa que já passou por essa conscientização, se quiser. Eu não gosto muito dessa palavra, mas que já passou por esse empoderamento. E aí você usa o patrimônio a seu favor. Então é muito isso. A América Latina inteira tem passado, justamente por conta da opressão colonial, de toda a subordinação, de todo o controle do autoritarismo, né, que sofreu. Essas culturas hoje têm se manifestado de maneiras muito diversas. O que está acontecendo, o que acontece no Brasil hoje um pouco. Então eu acho que são esse contexto, um pouco que eu falei para vocês, é um pouco o contexto através do qual hoje a gente tem a preocupação de fazer o debate da cultura. Então, exatamente por essas áreas, esses caminhos, que abrem novas perspectivas. Que não dá para você imobilizar muito o conceito de cultura, mas tratar como própria dinâmica mesmo.